Carta de Martin Luther King Jr. da prisão de Birmingham. Alcançar o objetivo de liberdade em Birmingham e em todo o país. Porque o objetivo da América é a liberdade. Don Cravens, coleção Life Images, Getty, Batman, Getty. História de Martin Luther King Jr. Nota do editor. Leia a cobertura especial do Atlântico sobre o legado de Martin Luther King Jr. Imagens acima. Rei está pronto para um tiro de caneca esquerda em Montgomery, Alabama, depois de sua prisão. 1956. Enquanto protestavam contra a segregação de ônibus da cidade, sua liderança no bem-sucedido boicote de 381 dias aos ônibus chamou a atenção nacional direita. Em 1967, King cumpre a sentença de sua prisão 4 anos antes, em Birmingham, Alabama. Em abril de 1963, King foi preso em Birmingham, Alabama, depois de desafiar a liminar de um tribunal estadual e liderar uma marcha de manifestantes negros sem permissão, pedindo um boicote de Páscoa às lojas de propriedade branca. Uma declaração publicada no The Birmingham News, escrita por 8 religiosos brancos moderados, criticou a marcha e outras manifestações. Isso levou King a escrever uma resposta longa, iniciada nas margens do jornal. Ele contrabandeou com a ajuda de seu advogado, e as quase 7.000 palavras foram transcritas. O apelo eloquente de tensão construtiva e não violenta, para forçar o fim de leis injustas, tornou-se um documento marcante do movimento dos direitos civis. A carta foi impressa em parte ou na íntegra por várias publicações, incluindo o New York Post, a revista Liberation, o Novo Líder e o Século Cristão. O Atlantic publicou na edição de agosto de 1963, sob a manchete: "O negro é seu irmão". Caríssimos colegas clérigos, enquanto confinado aqui na prisão da cidade de Birmingham, me deparei com sua declaração recente chamando minhas atividades atuais de imprudentes e prematuras. Raramente paro para responder às críticas ao meu trabalho e ideias. Se eu procurasse responder a todas as críticas que atravessam minha mesa, meus secretários teriam pouco tempo para outra coisa senão essa correspondência no decorrer do dia e não teria tempo para trabalhos construtivos. Mas como sinto que vocês são homens de genuína boa vontade e que suas críticas são sinceras, quero tentar responder à sua afirmação no que espero que seja paciente em termos razoáveis. Acho que devo indicar por que estou aqui em Birmingham, já que você foi influenciado pela visão que argumenta contra a entrada de estrangeiros. Tenho a honra de servir como presidente da Conferência de Liderança Cristã do Sul, uma organização que opera em todos os países do Sul, estado, com sede em Atlanta, Geórgia. Temos cerca de 85 organizações afiliadas em todo o Sul, e uma delas é o Movimento Cristão pelos Direitos Humanos do Alabama. Frequentemente, compartilhamos funcionários, recursos educacionais e financeiros com nossas afiliadas. Há alguns meses, o afiliado aqui em Birmingham nos pediu que estivéssemos de plantão para participar de um programa de ação direta não violenta. Se necessário, consentimos prontamente e quando chegou a hora, cumprimos nossa promessa. Então eu, juntamente com vários membros da minha equipe, estou aqui porque fui convidado para cá.
Mas, basicamente, estou em Birmingham porque a injustiça está aqui. Assim como os profetas do século 8 que deixaram suas aldeias e levaram seu, assim diz o Senhor, muito além dos limites de suas cidades natal. E assim como o apóstolo Paulo deixou sua aldeia de Tarso e levou o evangelho de Jesus Cristo a cantos distantes do mundo greco-romano, sou obrigado a levar o evangelho da liberdade além de minha cidade natal. Como Paulo, devo responder constantemente ao pedido de ajuda da Macedônia. Além disso, estou ciente da inter-relação de todas as comunidades e estados. Não posso ficar ocioso em Atlanta e não me preocupar com o que acontece em Birmingham. A injustiça em qualquer lugar é uma ameaça à justiça em todo lugar. Somos apanhados em uma rede inevitável de mutualidade, amarrados em uma única peça de roupa do destino. Qualquer coisa que afeta um diretamente, afeta todos indiretamente. Nunca mais podemos nos dar ao luxo de conviver com a ideia estreita e provinciana de agitador externo. Quem mora nos Estados Unidos nunca pode ser considerado um estranho em nenhum lugar dentro de seus limites. Você deplora as manifestações que ocorrem em Birmingham, mas lamento dizer que sua declaração não expressa uma preocupação semelhante pelas condições que provocaram as manifestações. Estou certo de que nenhum de vocês gostaria de se contentar com o tipo superficial de análise social que lida apenas com efeitos e não lida com causas subjacentes. É lamentável que as manifestações estejam ocorrendo em Birmingham, mas é ainda mais lamentável que a estrutura de poder branco da cidade tenha deixado a comunidade negra sem alternativa. Em qualquer campanha não violenta, existem 4 etapas básicas: coleta dos fatos para determinar se existem injustiças, negociação, autopurificação e ação direta. Passamos por todas essas etapas em Birmingham. Não há como negar o fato de que a injustiça racial envolve esta comunidade. Birmingham é provavelmente a cidade mais completamente segregada nos Estados Unidos. Seu histórico feio de brutalidade é amplamente conhecido. Os negros sofreram tratamento grosseiramente injusto nos tribunais. Houve mais atentados não resolvidos contra casas e igrejas negras em Birmingham do que em qualquer outra cidade do país. Esses são os fatos brutais e difíceis do caso. Com base nessas condições, os líderes negros tentaram negociar com os pais da cidade, mas este se recusou consistentemente a se envolver em negociações de boa-fé. Então, em setembro passado, surgiu a oportunidade de conversar com líderes da comunidade econômica de Birmingham. No curso das negociações, certas promessas foram feitas pelos comerciantes, por exemplo, para remover os sinais raciais humilhantes das lojas. Com base nessas promessas, o reverendo Fred Shuttlesworth e os líderes do movimento cristão pelos direitos humanos do Alabama concordaram com uma moratória em todas as manifestações. Com o passar das semanas e meses, percebemos que éramos vítimas de uma promessa quebrada. Alguns sinais, brevemente removidos, retornaram, os outros ficaram. Como em tantas experiências passadas, nossas esperanças foram destruídas. E a sombra da profunda decepção se apoderou de nós. Não tínhamos alternativa senão nos preparar para a ação direta.
pela qual apresentaremos nosso próprio corpo como um meio de apresentar nosso caso à consciência da comunidade local e nacional, atentos às dificuldades envolvidas. Decidimos realizar um processo de autopurificação. Começamos uma série de workshops sobre não violência e nos perguntamos repetidamente: você é capaz de aceitar golpes sem retaliar? Você é capaz de suportar a provação da prisão? Decidimos agendar nosso programa de ação direta para a Páscoa temporada, percebendo que, exceto no Natal, este é o principal período de compras do ano, sabendo que um forte programa de retirada econômica seria o subproduto da ação direta. Esperar quase sempre significa nunca. Ocorreu-nos então que as eleições de março, para o prefeito de Birmingham, estavam próximas e, por isso, rapidamente decidimos adiar a ação para depois do dia das eleições. Quando descobrimos que o Sr. Connor, o comissário de segurança pública, Eugene Booth Connor, estava no segundo turno, decidimos adiar a ação novamente para que a demonstração não pudesse ser usada para obscurecer os problemas. Como muitos outros, esperamos ver o Sr. Connor derrotado e, para esse fim, sofremos adiamento após adiamento, tendo ajudado nessa necessidade da comunidade. Sentimos que nosso programa de ação direta não poderia mais ser adiado. Você pode perguntar por que ação direta? Por que sit-ins, marchas e assim por diante? Negociação não é um caminho melhor? Você está certo ao pedir negociação. De fato, esse é o objetivo da ação direta. A ação direta não violenta busca criar tal crise e promover uma tensão que uma comunidade que se recusa a negociar constantemente é forçada a enfrentar o problema. Procura assim dramatizar a questão que não pode mais ser ignorada. Citar a criação de tensão como parte do trabalho do residente não violento pode parecer bastante chocante. Mas devo confessar que não tenho medo da palavra tensão. Opinei-me sinceramente a tensão violenta, mas há um tipo de tensão construtiva e não violenta necessária para o crescimento. O objetivo do nosso programa de ação direta é criar uma situação tão cheia de crises que inevitavelmente abrirá as portas para as negociações. Por isso, concordo com você em seu pedido de negociação. Por muito tempo nossa amada Southland ficou atolada em um trágico esforço para viver em monólogo e não em diálogo. Um dos pontos básicos de sua declaração é que a ação que eu e meus associados realizamos em Birmingham é prematura. Alguns perguntaram: por que você não deu tempo à administração da nova cidade para agir? A única resposta que posso dar a essa pergunta é que a nova administração de Birmingham deve ser estimulada tanto quanto a de saída antes que isso aconteça. Tristemente nos enganamos se acharmos que a eleição de Albert Boutwell como prefeito trará um milênio para Birmingham, embora o Sr. Boutwell seja uma pessoa muito mais gentil do que o Sr. Connor. Ambos são segregacionistas, dedicados à manutenção do status quo. Espero que o Sr. Boutwell seja razoável o suficiente para ver a futilidade de uma resistência maciça à desagregação. Mas ele não verá isso sem a pressão dos devotos dos direitos civis. Meus amigos, devo dizer-lhe que não obtivemos um único ganho em direitos civis sem uma pressão legal e não violenta determinada.
Lamentavelmente, é um fato histórico que grupos privilegiados raramente desistem de seus privilégios voluntariamente. Os indivíduos podem ver a luz moral e abandonar voluntariamente sua postura injusta, mas, como Reinhold Niebuhr nos lembrou, os grupos tendem a ser mais imorais do que os indivíduos. Por experiência dolorosa, sabemos que a liberdade nunca é voluntariamente concedida pelo opressor, deve ser exigido pelos oprimidos, sinceramente. Ainda não participei de uma campanha de ação direta que fosse oportuna, na opinião daqueles que não sofreram indevidamente com a doença da segregação. Há anos que ouvi a palavra "espere" toca no ouvido de todo negro com uma familiaridade penetrante. Essa espera quase sempre significa nunca. Temos de ver com um de nossos ilustres juristas que a justiça atrasada demais é negada. Esperamos mais de 340 anos por nossos direitos constitucionais e dados por Deus. As nações da Ásia e da África estão se movendo com velocidade semelhante a um jato em direção à conquista da independência política. Mas ainda nos arrastamos a passos largos para ganhar uma xícara de café em um balcão de almoço. Talvez seja fácil para aqueles que nunca sentiram os dardos ardentes da segregação dizer "espere". Mas quando você vê multidões cruéis linchar suas mães e pais à vontade e afogar suas irmãs e irmãos por capricho, quando você vê policiais cheios de ódio amaldiçoarem, chute e até mate seus irmãos e irmãs negros, quando você vê a grande maioria de seus 20 milhões de irmãos negros sufocando em uma gaiola hermética de pobreza no meio de uma sociedade abastada. Quando você repentinamente encontra sua língua torcida e seu discurso gagueja enquanto tenta explicar a sua filha de 6 anos por que ela não pode ir ao parque de diversões público que acaba de ser anunciado na televisão e vê lágrimas brotando nela olhos quando lhe dizem que Funchal está fechada para crianças de cor e vem nuvens ameaçadoras de inferioridade começando a se formar em seu pequeno céu mental. E vê-la começando a distorcer sua personalidade desenvolvendo uma amargura inconsciente em relação aos brancos. Quando você tem que inventar uma resposta para um filho de 5 anos que está perguntando, papai, por que os brancos tratam as pessoas de cor tão cruel? Quando você faz uma viagem de cross-country e acha necessário dormir noite após noite nos cantos desconfortáveis do seu automóvel, porque nenhum motel o aceita. Quando você é humilhado dia após dia com sinais irritantes dizendo branco e colorido, quando seu primeiro nome se torna negro, seu nome do meio se torna garoto, por mais velho que você tenha, e seu sobrenome se torna John, e sua esposa e mãe nunca recebem o respeitado título de senhora. Quando você é atormentado durante o dia e assombrado à noite pelo fato de ser negro, vivendo constantemente na ponta dos pés, sem saber o que esperar a seguir. E é atormentado por medos internos e ressentimentos externos, quando você estiver lutando para sempre com um degenerado senso de ninguém, então entenderá por que achamos difícil esperar. Chega um momento em que o cálice de resistência transborda e os homens não estão mais dispostos a mergulhar no abismo do desespero. Espero, senhores, que vocês possam entender nossa impaciência legítima e inevitável. Você expressa muita ansiedade por nossa disposição de violar leis. Esta é certamente uma preocupação legítima.
Uma vez que tão diligentemente instamos as pessoas a obedecerem à decisão da Suprema Corte de proibir a segregação nas escolas públicas de 1954, à primeira vista, pode parecer bastante paradoxal para nós conscientemente violamos as leis. Pode-se perguntar: como você pode advogar a quebra de algumas leis e a obediência a outras? A resposta está no fato de que existem dois tipos de leis, justas e injustas. Eu seria o primeiro a advogar a obediência a leis justas. Temos não apenas uma responsabilidade legal, mas moral, de obedecer a leis justas. Por outro lado, a pessoa tem uma responsabilidade moral de desobedecer a leis injustas. Eu concordo com Santo Agostinho que uma lei injusta não é lei. Agora, qual é a diferença entre os dois? Como se determina se uma lei é justa ou injusta? Uma lei justa é um código criado pelo homem que combina com a lei moral ou a lei de Deus. Uma lei injusta é um código que não está em harmonia com a lei moral, para colocar nos termos de São Tomás de Aquino. Uma lei injusta é uma lei humana que não está enraizada na lei eterna e na lei natural. Qualquer lei que leva à personalidade humana é justa. Qualquer lei que degrada a personalidade humana é injusta. Todos os estatutos da segregação são injustos porque a segregação distorce a alma e prejudica a personalidade. Dá ao segregador um falso senso de superioridade e ao segregado um falso senso de inferioridade. Segregação, para usar a terminologia do filósofo judeu Martin Buber, substitui um relacionamento, eu você, por um relacionamento, eu você, e acaba relegando as pessoas ao status das coisas. Portanto, a segregação não é apenas política, econômica e sociologicamente insalubre, é moralmente errada e pecaminosa. Paul Tillich disse que pecado é separação. A segregação não é uma expressão existencial da trágica separação do homem de seu terrível afastamento, de seu terrível pecado. Assim, posso pedir aos homens que obedeçam à decisão de 1954 da Suprema Corte, pois é moralmente correta. E posso exortá-los a desobedecer às ordenanças de segregação, pois estão moralmente errados. Sua terrível separação, sua terrível pecaminosidade. Assim, posso pedir aos homens que obedeçam à decisão de 1954 da Suprema Corte, pois é moralmente correta, e posso exortá-los a desobedecer às ordenanças de segregação, pois estão moralmente errados. Sua terrível separação, sua terrível pecaminosidade. Assim, posso pedir aos homens que obedeçam à decisão de 1954 da Suprema Corte, pois é moralmente correta. E posso exortá-los a desobedecer às ordenanças de segregação, pois estão moralmente errados. King tem um peso pesado em seu canto depois de ser preso em Birmingham, Alabama, em 1967. Mário Tama, Getty. Vamos considerar um exemplo mais concreto de leis justas e injustas. Uma lei injusta é um código que um grupo majoritário numérico ou de poder obriga um grupo minoritário a obedecer, mas não se vincula a si próprio. Essa é a diferença legalizada. Da mesma forma, uma lei justa é um código que a maioria obriga uma minoria a seguir e que está disposta a seguir a si mesma. Essa é a uniformidade legalizada. Deixe-me dar outra explicação.
Uma lei é injusta se for infligida a uma minoria que, como resultado da negação do direito de voto, não teve parte na promulgação ou elaboração da lei. Quem pode dizer que a legislatura do Alabama, que estabeleceu as leis de segregação desse estado, foi eleita democraticamente em todo o Alabama? São usados todos os tipos de métodos desonestos para impedir que os negros se tornem eleitores registrados, e há alguns municípios nos quais, embora os negros constituam a maioria da população, nenhum único negro é registrado. Qualquer lei promulgada sob tais circunstâncias pode ser considerada democraticamente estruturada. Às vezes, uma lei está em seu rosto e é injusta em sua aplicação. Por exemplo, fui preso sob a acusação de desfilar sem permissão. Agora, não há nada errado em ter uma ordenança que requer uma permissão para um desfile. Mas essa ordenança se torna injusta quando usada para manter a segregação e negar aos cidadãos o privilégio da primeira emenda de reunir e protestar pacificamente. Espero que você consiga ver a distinção que estou tentando apontar. Em nenhum sentido advogo fugir ou desafiar a lei, como faria o segregacionista raivoso. Isso levaria à anarquia. Quem infringe uma lei injusta deve fazê-lo de forma aberta, amorosa e com vontade de aceitar a penalidade. Eu afirmo que um indivíduo que infringe uma lei que a consciência lhe diz ser injusta e que aceita de bom grado a pena de prisão para despertar a consciência da comunidade por causa de sua injustiça, na verdade está expressando mais alto respeito pela lei. Eu esperava que o branco moderado entendesse que a lei e a ordem existem com o objetivo de estabelecer justiça e que, quando fracassam nesse objetivo, tornam-se barragens perigosamente estruturadas que bloqueiam o fluxo do progresso social. Eu esperava que o branco moderado entendesse que a tensão atual no Sul é uma fase necessária da transição de uma paz negativa desagradável, na qual o negro aceitou passivamente sua situação injusta, para uma paz substantiva e positiva, na qual todos os homens respeitarão a dignidade e o valor da personalidade humana. Na verdade, nós que nos envolvemos em ações diretas não violentas não somos os criadores de tensão, apenas trazemos à tona a tensão oculta que já está viva. Nós o trazemos a céu aberto, onde ele pode ser visto e tratado. A questão não é se seremos extremistas, mas que tipo de extremistas seremos. Seremos extremistas por ódio ou por amor? Em sua declaração, você afirma que nossas ações, embora pacíficas, devem ser condenadas porque precipitam a violência, mas isso é uma afirmação lógica. Não é como condenar um homem assaltado porque sua posse de dinheiro precipitou o ato maligno de assalto. Não é como condenar Sócrates porque seu compromisso inabalável com a verdade e suas investigações filosóficas precipitaram o ato pela população equivocada em que o fizeram beber cicuta. Não é como condenar Jesus porque sua consciência única de Deus e sua devoção incessante à vontade de Deus precipitaram o mau ato da crucificação. Devemos perceber que, como os tribunais federais têm consistentemente afirmado, é errado instar um indivíduo a interromper seus esforços para obter seus direitos constitucionais básicos.
porque a busca pode precipitar a violência. Eu também esperava que o branco moderado rejeitasse o mito sobre o tempo em relação à luta pela liberdade. Acabei de receber uma carta de um irmão branco no Texas. Ele escreve: todos os cristãos sabem que as pessoas de cor receberão direitos iguais eventualmente. Mas é possível que você esteja com muita pressa religiosa. O cristianismo levou quase 2000 anos para realizar o que tem. Os ensinamentos de Cristo levam tempo para virem à Terra. Essa atitude deriva de um trágico equívoco do tempo, da noção estranhamente irracional de que há algo no próprio fluxo do tempo que inevitavelmente curará todos os males. Na verdade, o próprio tempo é neutro. Pode ser usado de forma destrutiva ou construtiva. Cada vez mais sinto que as pessoas doentes terão usado o tempo com muito mais eficácia do que as pessoas de boa vontade. Nesta geração, teremos que nos arrepender não apenas pelas palavras e ações odiosas das pessoas más, mas pelo terrível silêncio das pessoas boas. O progresso humano nunca rola sobre rodas da inevitabilidade, vem dos incansáveis esforços de homens dispostos a colaborar com Deus e, sem esse trabalho árduo, o próprio tempo se torna um aliado das forças da estagnação social. Devemos usar o tempo de forma criativa, sabendo que o tempo está sempre pronto para fazer o que é certo. Agora é a hora de tornar realidade a promessa da democracia e transformar nossa elegia nacional pendente em um salmo criativo de fraternidade. Agora é a hora de levar nossa política nacional da areia movediça da injustiça racial para a rocha sólida da dignidade humana. Nesta geração, teremos que nos arrepender não apenas pelas palavras e ações odiosas das pessoas más, mas pelo terrível silêncio das pessoas boas. O progresso humano nunca rola sobre rodas da inevitabilidade. Vem dos incansáveis esforços de homens dispostos a colaborar com Deus e, sem esse trabalho árduo, o próprio tempo se torna um aliado das forças da estagnação social. Devemos usar o tempo de forma criativa, sabendo que o tempo está sempre pronto para fazer o que é certo. Agora é a hora de tornar realidade a promessa da democracia e transformar nossa elegia nacional pendente em um salmo criativo de fraternidade. Agora é a hora de levar nossa política nacional da areia movediça da injustiça racial para a rocha sólida da dignidade humana. Nesta geração, teremos que nos arrepender não apenas pelas palavras e ações odiosas das pessoas más, mas pelo terrível silêncio das pessoas boas. O progresso humano nunca rola sobre rodas da inevitabilidade. Vem dos incansáveis esforços de homens dispostos a colaborar com Deus e, sem esse trabalho árduo, o próprio tempo se torna um aliado das forças da estagnação social. Devemos usar o tempo de forma criativa, sabendo que o tempo está sempre pronto para fazer o que é certo. Agora é a hora de tornar realidade a promessa da democracia e transformar nossa elegia nacional pendente em um salmo criativo de fraternidade. Agora é a hora de levar nossa política nacional da areia movediça da injustiça racial para a rocha sólida da dignidade humana. Você fala da nossa atividade em Birmingham como extrema. A princípio, fiquei bastante desapontado que os colegas clérigos veriam meus esforços não violentos como os de um extremista.
Comecei a pensar no fato de estar no meio de duas forças opostas na comunidade negra. Uma é uma força de complacência, composta em parte de negros que, como resultado de longos anos de opressão, são tão drenados de respeito próprio e um sentimento de alguma forma de corpo, que se ajustaram à segregação, e em parte de alguns negros de classe média que, devido a um certo grau de segurança acadêmica e econômica e porque, de certa forma, lucram com a segregação, tornaram-se insensíveis aos problemas das massas. A outra força é de amargura e ódio, e chega perigosamente perto de advogar a violência. É expresso nos vários grupos nacionalistas negros que estão surgindo em todo o país. O maior e mais conhecido é o movimento muçulmano de Elijah Muhammad, alimentado pela frustração do negro com a continuação da existência de discriminação racial. Esse movimento é formado por pessoas que perderam a fé na América, que absolutamente repudiaram o cristianismo e concluíram que o homem branco é um demônio incorrigível. Eu tentei ficar entre essas duas forças, dizendo que não precisamos imitar o não fazer nada do complacente, nem o ódio e desespero do nacionalista negro. Pois existe a maneira mais excelente de amor e protesto não violento. Sou grato a Deus que, pela influência da Igreja Negra, o caminho da não violência se tornou parte integrante de nossa luta. Se essa filosofia não tivesse surgido, agora muitas ruas do Sul estariam, estou convencido, fluindo com sangue, e ainda estou convencido de que, se nossos irmãos brancos rejeitarem como agitadores e agitadores externos aqueles de nós que empregam ações diretas não violentas e se recusarem a apoiar nossos esforços não violentos, milhões de negros o farão, por frustração e desesperar, buscar consolo e segurança nas ideologias nacionalistas negras, um desenvolvimento que inevitavelmente levaria a um assustador pesadelo racial. Pessoas oprimidas não podem permanecer oprimidas para sempre. O anseio pela liberdade acaba se manifestando, e foi o que aconteceu com o negro americano. Algo interior o lembrou de seu direito de liberdade, e algo externo lembrou de que pode ser conquistada, consciente ou inconscientemente. Ele foi pego pelo Zeitgeist com seus irmãos negros da África e seus irmãos marrons e amarelos da Ásia, América do Sul e Caribe. Os Estados Unidos negros estão se movendo com um senso de grande urgência em direção à terra prometida da justiça racial. Se alguém reconhece esse impulso vital que tomou conta da comunidade negra, deve entender rapidamente por que estão ocorrendo manifestações públicas. O negro tem muitos ressentimentos reprimidos e frustrações latentes, e ele deve liberá-los. Então deixe-o marchar. Que ele faça peregrinações de oração à prefeitura, deixe-o ir em Freedom Rides, e tente entender por que ele deve fazê-lo. Se suas emoções reprimidas não forem liberadas de maneira não violenta, elas buscarão expressão através da violência. Isso não é uma ameaça, mas um fato histórico. Portanto, eu não disse ao meu povo: livre-se do seu descontentamento. Tentei dizer que esse descontentamento normal e saudável pode ser canalizado para a saída criativa da ação direta não violenta. E agora essa abordagem está sendo denominada extremista.
Uma tentativa de 1964 de integrar um restaurante de motel em St. Augustine, Flórida, leva King à prisão do condado Batman-Gate. Eu esperava que o branco moderado visse essa necessidade. Talvez eu estivesse otimista demais, talvez eu esperasse demais. Suponho que deveria ter percebido que poucos membros da raça opressora conseguem entender os gemidos profundos e os anseios apaixonados da raça oprimida. E menos ainda têm a visão de ver que a injustiça deve ser erradicada por uma ação forte, persistente e determinada. Sou grato, no entanto, por alguns de nossos irmãos brancos no Sul compreenderem o significado dessa revolução social e se comprometerem com ela. Eles ainda são muito poucos em quantidade, mas são grandes em qualidade. Alguns, como Ralph McGill, Lillian Smith, Harry Golden, James McBride Davis, Anne Braden e Sarah Patton Boyle, escreveram sobre nossa luta em termos eloquentes e proféticos. Outros marcharam conosco pelas ruas em nome do Sul. Deixe-me anotar minha outra grande decepção. Fiquei muito desapontado com a Igreja Branca e sua liderança, obviamente. Existem algumas exceções notáveis. Não sou indiferente ao fato de que cada um de vocês adotou algumas posições significativas sobre esse assunto. Recomendo-lhe, Reverendo Stallings, por sua posição cristã neste domingo passado, ao acolher os negros em seu culto de forma não regulamentada. Louvo os líderes católicos deste estado por integrar o Spring Hill College há vários anos. Mas, apesar dessas notáveis exceções, devo reiterar honestamente que fiquei decepcionado com a igreja. Não digo isso como um daqueles críticos negativos que sempre podem encontrar algo errado com a igreja. Digo isso como ministro do Evangelho, que ama a igreja, quem foi nutrido em seu seio, quem foi sustentado por suas bênçãos espirituais e que permanecerá fiel a ele enquanto o fio da vida se prolongar. Quando de repente fui catapultado para a liderança do protesto de ônibus em Montgomery, Alabama, há alguns anos, senti que seríamos apoiados pela Igreja Branca. Eu senti que os ministros brancos, padres e rabinos do Sul estariam entre os nossos mais fortes aliados. Em vez disso, alguns têm sido oponentes, recusando-se a entender o movimento pela liberdade e deturpado seus líderes. Muitos outros foram mais cautelosos do que corajosos e permaneceram em silêncio por trás da anestesiante segurança dos vitrais, apesar dos meus sonhos destruídos. Cheguei a Birmingham com a esperança de que a liderança religiosa branca dessa comunidade visse a justiça de nossa causa e, com profunda preocupação moral, servisse como o canal através do qual nossas justas queixas poderiam alcançar o poder e estrutura. Eu esperava que cada um de vocês entendesse, mas, novamente, fiquei desapontado. Ouvi vários líderes religiosos do Sul admoestar seus fiéis a cumprirem uma decisão de desagregação porque é a lei, mas ansiava por ouvir ministros brancos declararem: siga este decreto porque a integração é moralmente correta e porque o negro é seu irmão, no meio de flagrantes injustiças infligidas ao negro. Observei clérigos brancos na linha lateral e boca piedosas irrelevâncias e trivialidades sagradas, no meio de uma poderosa luta para livrar nossa nação da injustiça racial e econômica. Ouvi muitos ministros dizerem: essas são questões sociais.
com as quais o Evangelho não tem nenhuma preocupação real, e vi muitas igrejas se comprometerem à religião completamente sobrenatural que faz uma distinção estranha e não bíblica entre corpo e alma, entre o sagrado e o secular. Viajei por todo o Alabama, Mississippi e todos os outros estados do sul, nos dias de verão sufocantes e nas manhãs de outono. Vi as belas igrejas do sul com suas altas torres apontando para o céu, vi os contornos impressionantes de seus imensos edifícios de educação religiosa. Repetidas vezes, me perguntei: que tipo de pessoas cultuam aqui? Quem é o Deus deles? Onde estavam as vozes quando os lábios do governador Barnett pingavam palavras de interposição e anulação? Onde eles estavam quando o governador Wallace fez um apelo clarificado por desafio e ódio? Onde estavam suas vozes de apoio quando homens e mulheres negros, machucados e cansados, decidiram subir das masmorras escuras da complacência para as colinas brilhantes de protesto criativo? Sim, essas perguntas ainda estão em minha mente. Em profunda decepção, chorei pela negligência da igreja, mas tenha certeza de que minhas lágrimas foram lágrimas de amor. Não pode haver decepção profunda onde não existe amor profundo. Sim, eu amo a igreja. Como eu poderia fazer o contrário? Estou na posição bastante singular de ser filho, neto e bisneto de pregadores. Sim, eu vejo a igreja como corpo de Cristo, mas como manchamos e danificamos esse corpo pela negligência social e pelo medo de não sermos conformistas. Houve um tempo em que a igreja era muito poderosa, no tempo em que os primeiros cristãos se regozijavam por serem considerados dignos de sofrer pelo que acreditavam. Naqueles dias, a igreja não era apenas um termômetro que registrava as ideias e os princípios da opinião popular, foi um termostato que transformou os costumes da sociedade. Sempre que os primeiros cristãos entravam em uma cidade, as pessoas no poder ficavam perturbadas e imediatamente procuravam condená-los por serem perturbadores da paz e agitadores externos. Mas os cristãos insistiram na convicção de que eram uma colônia do céu, chamado a obedecer a Deus e não ao homem. Pequenos em número, eles eram grandes em comprometimento. Eles estavam intoxicados por Deus demais para serem astronomicamente intimidados. As coisas estão diferentes agora. Muitas vezes a igreja contemporânea é uma voz fraca e ineficaz, com um som incerto. Muitas vezes, é um arquidefensor do status quo, longe de ser perturbada pela presença da igreja. A estrutura de poder da comunidade comum é consolada pela silenciosa, e muitas vezes até vocal, sanção da igreja como ela é, mas o julgamento de Deus está sobre a igreja como nunca antes. Se a igreja de hoje não recapturar o espírito sacrificial da igreja primitiva, perderá sua autenticidade, perderá a lealdade de milhões e será descartada como um clube social irrelevante, sem significado para o século XX. Todo dia eu encontro jovens cuja decepção com a igreja se transformou em total repulsa. Talvez eu tenha sido mais uma vez otimista demais. A religião organizada está intimamente ligada ao status quo para salvar nossa nação e o mundo. Talvez eu deva voltar minha fé para a igreja espiritual interior, a igreja dentro da igreja, como a verdadeira eclésia, a esperança do mundo.
Mas novamente agradeço a Deus que algumas almas nobres das fileiras da religião organizada tenham se libertado das cadeias paralisantes da conformidade e se juntado a nós como parceiros ativos na luta pela liberdade. Eles deixaram suas congregações seguras e andaram pelas ruas de Albany, na Geórgia, conosco. Eles percorreram as estradas do sul em tortuosas viagens pela liberdade. Sim, eles foram presos conosco. Alguns foram demitidos de suas igrejas, perderam o apoio de seus bispos e colegas ministros, mas eles agiram na fé de que o bem derrotado é mais forte que o mal triunfante. O testemunho deles foi o sal espiritual que preservou o verdadeiro significado do Evangelho nestes tempos difíceis. Eles esculpiram um túnel de esperança através da montanha escura de decepção. Espero que a Igreja como um todo encontre o desafio desta hora decisiva, mas mesmo que a Igreja não venha em auxílio da justiça, não tenho desespero quanto ao futuro. Não tenho medo do resultado de nossa luta em Birmingham, mesmo que nossos motivos sejam incompreendidos no momento. Alcançaremos o objetivo da liberdade em Birmingham e em todo o país. Porque o objetivo da América é a liberdade, por mais abusados e desprezados que possamos estar, nosso destino está ligado ao destino da América, antes de os peregrinos desembarcarem em Plymouth. Estávamos aqui, antes que a caneta de Jefferson gravasse as palavras majestosas da Declaração de Independência nas páginas da história. Estávamos aqui, por mais de 2 séculos. Nossos antepassados trabalharam neste país sem salários, eles fizeram o rei do algodão, eles construíram os lares de seus senhores enquanto sofriam injustiça grosseira e humilhação vergonhosa, e, ainda assim, por uma vitalidade sem fundo, continuaram a prosperar e a se desenvolver. Se as crueldades inexprimíveis da escravidão não pudessem nos deter, a oposição que agora enfrentamos certamente fracassará. Ganharemos nossa liberdade porque a herança sagrada de nossa nação e a eterna vontade de Deus estão incorporadas em nossas exigências ecoantes. As impressões digitais de King, tiradas em 11 de junho de 1964, após sua prisão em St. Augustine, Flórida, Museu e Centro Cultural de Lincolnville, antes de encerrar. Sinto-me impelido a mencionar outro ponto em sua declaração que me perturbou profundamente. Você elogiou calorosamente a força policial de Birmingham por manter a ordem e impedir a violência. Duvido que você teria elogiado tão calorosamente a força policial se tivesse visto seus cães afundando seus dentes em negros desarmados e não violentos. Duvido que você elogiasse tão rapidamente os policiais se observasse o tratamento feio e desumano dos negros aqui na prisão da cidade. Se você os observasse empurrar e amaldiçoar velhas negras e jovens negros, se você os visse dar um tapa e chutar velhos negros e garotos, se você os observasse como eles fizeram em 2 ocasiões. Se recusou a nos dar comida, porque queríamos cantar nossa graça juntos, não posso acompanhá-lo em seus elogios ao Departamento de Polícia de Birmingham. É verdade que a polícia exerceu um certo grau de disciplina ao lidar com os manifestantes. Nesse sentido, eles se comportaram de maneira não violenta em público. Mas com que finalidade?
preservar o mau sistema de segregação. Nos últimos anos, tenho pregado consistentemente que a não-violência exige que os meios que usamos sejam tão puros quanto os fins que buscamos. Tentei deixar claro que é errado usar meios imorais para atingir fins morais, mas agora devo afirmar que é igualmente errado, ou talvez ainda mais, usar meios morais para preservar fins imorais. Talvez Connor e seus policiais tenham sido bastante violentos em público, como foi o chefe Pritt em Albany, na Geórgia. Mas eles usaram os meios morais da não-violência para manter o fim imoral da injustiça racial, como T.S. Eliot disse. Eu gostaria que você tivesse elogiado os assistentes e manifestantes negros de Birmingham por sua coragem sublime, sua vontade de sofrer e sua incrível disciplina em meio a uma grande provocação. Um dia o Sul reconhecerá seus verdadeiros heróis, eles serão os Dames Merediths, com o nobre senso de propósito que lhes permite enfrentar multidões zombeteiras e hostis. E com a solidão agonizante que caracteriza a vida do pioneira, serão mulheres negras velhas, oprimidas e maltratadas, simbolizadas em uma mulher de 72 anos em Montgomery, Alabama, que se levantou com um senso de dignidade e com seu povo decidiu não andar de ônibus segregado, e que respondeu com profundidade não gramatical para quem perguntou sobre seu cansaço. Meus pés estão cansados, mas minha alma está em repouso. Eles serão os jovens estudantes do ensino médio e da faculdade, os jovens ministros do Evangelho e muitos anciãos, sentados com coragem e sem violência nos balcões de almoço e indo de bom grado para a prisão por causa da consciência. Um dia, o Sul saberá que, quando esses filhos de Deus deserdados se sentaram nos balcões de almoço, estavam na verdade defendendo o que há de melhor no sonho americano e os valores mais sagrados de nossa herança judaico-cristã, trazendo assim nossa nação de volta aos grandes poços da democracia que foram cavados profundamente pelos pais fundadores em sua formulação da Constituição e da Declaração de Independência. Nunca antes escrevi uma carta tão longa. Receio que seja muito tempo para levar seu precioso tempo. Posso garantir-lhe que teria sido muito menor se eu estivesse escrevendo de uma mesa confortável. Mas o que mais se pode fazer quando ele está sozinho em uma cela estreita da prisão, além de escrever cartas longas, ter pensamentos longos e fazer longas orações? Se eu disse algo nesta carta que exagera a verdade e indica uma impaciência irracional, peço que me perdoe. Se eu disse algo que subestima a verdade e indica que tenho uma paciência que me permite aceitar algo menos que irmandade, peço a Deus que me perdoe. Espero que esta carta o encontre forte na fé. Eu também espero que as circunstâncias em breve me possibilitem conhecer cada um de vocês, não como integracionista ou líder dos direitos civis, mas como companheiro de clérigo e irmão cristão. Esperemos todos que as nuvens escuras do preconceito racial logo passem e a névoa profunda do mal-entendido seja levantada de nossas comunidades cheias de medo. E em alguns amanhã não muito distante as estrelas radiantes do amor e da irmandade brilharam sobre nossa grande nação com toda a sua beleza cintilante, seu pela causa da paz e da fraternidade. Martin Luther King Jr.
Este artigo aparece na edição impressa da edição especial da MLK com o título Letter from Birmingham Jail e foi publicado no Atlântico em agosto de 1963 como The Negro is Your Brother, Direitos Autorais 1963 Dr. Martin Luther King Jr., Direitos Autorais renovado Coreta 1991 Scott King. Todos os trabalhos de Martin Luther King Jr. foram reimpressos por acordo com os herdeiros do espólio de Martin Luther King Jr. aos cuidados da Writers House como agente do proprietário, Nova York. Martin Luther King Jr. era um ministro batista e um líder do movimento americano de direitos civis. Foi agraciado com o Prêmio Nobel da Paz em 1964 por empregar desobediência civil não violenta para promover a igualdade racial.